Estudo Bíblico Carta de Paulo a Tito. Estudo organizado por Sandra Bivar Neves. Fontes de consulta: Bíblia de Estudo de Genebra, edição revista e ampliada. Bíblia Shed, Bíblia de Estudo Vida, Bíblia anotada. Tito 1. Presbíteros, protetores da congregação. A esperança de vida eterna do cristão é certa. No começo de sua carta ao seu filho espiritual Tito, Paulo afirmou que ele labutava na esperança de vida eterna. Verso 2. Ele estava contando com a promessa de Deus feita antes de o mundo começar. Paulo identificou tanto a sua posição como seu ministério. Ele era um apóstolo, mas demonstrou sua humildade, descrevendo-se como um servo. Verso 1. Estava confiada a Paulo a pregação da mensagem divina que espalharia a fé e o conhecimento de Deus, versos 1 a 3. Tito havia ficado em Creta, uma ilha no mar Mediterrâneo, cujos habitantes eram conhecidos pelo seu comportamento nada exemplar. Paulo tinha deixado Tito na ilha de Creta com as instruções para que pusesse em ordem certas coisas naquelas igrejas. Ele tinha a incumbência de organizar as congregações de crentes. Primeiramente, começou recrutando presbíteros com qualificações adequadas. Explicitamente, Tito tinha que completar a indicação de presbíteros nessas igrejas, verso 5. Paulo relacionou as qualificações de presbíteros para que Tito pudesse ajudar os cristãos nessas congregações a escolher homens capazes de fazerem esse trabalho. Os presbíteros também eram chamados bispos e lhes era designado o trabalho de pastorear o rebanho de Deus, capítulo 1, versos 5 a 7 e Atos 20, versos 17 a 28. Podemos concluir que um presbítero é um pastor. As qualificações relacionadas, versos 6 a 9, indicam claramente que um presbítero precisa ser homem casado e com filhos cristãos. Precisa ser instruído na palavra de Deus e maduro espiritualmente, tendo aplicado essa instrução em sua própria vida. Precisa ser capaz de usar seu entendimento da palavra de Deus, tanto para exortar como para corrigir outros. Verso 9. Paulo faz referência à fidelidade conjugal, excluindo a prática da poligamia para presbíteros. Era importante que ninguém visse a liderança da igreja como uma oportunidade para ganhar dinheiro, embora Paulo tenha sancionado a remuneração para o ministério pastoral. Assim como em suas cartas a Timóteo, Paulo estava preocupado com a transmissão do evangelho e com o compromisso com relação à sã doutrina de acordo com o evangelho. E duas tarefas eram relevantes para o presbítero ir contra falsos mestres: ensinar a sã doutrina e refutar o erro. Mestres competentes, tais como presbíteros, eram necessários para reprovar muitos falsos mestres que, em seu desejo de ganho financeiro, estavam desencaminhando famílias inteiras. Versos 10 e 11. Paulo citou Epimênides, um poeta e reformador religioso de Creta, verso 12, que viveu durante o século 6 a.C. e que era conhecido pelas suas profecias e sabedoria. Paulo mandou que Tito reprovasse rispidamente aqueles cretenses que estavam ensinando fábulas judaicas e mandamentos dos homens, versos 13 e 14. Tito devia não somente confrontar e corrigir falsos ensinos, como também lidar com os próprios falsos mestres. Paulo descreveu esses homens observando como que eles achavam o mal em tudo porque suas mentes e consciências estavam contaminadas. Verso 15. Ainda que declarassem estar em comunhão com Deus, eles o negavam pelas suas obras e, como resultado, eram abomináveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Verso 16. Tanto a sã doutrina como as ações coerentes com uma vida transformada são necessárias para os cristãos. A falta de ações que sejam coerentes com uma vida transformada torna suspeita a fé em Cristo de tal pessoa.